Do possível regresso de Jovane ao Sporting antes do esperado, até aos dois nomes que são dados pela imprensa brasileira como potenciais reforços do Futebol Clube do Porto, são as novidades do vídeo de hoje de rumores do mercado de transferências à lupa. Sem mais demoras, deixa o teu like, junta-te à nossa família e ativa as notificações. Deu para soar ontem, Portugal cumpriu com algumas dificuldades e está apurado para a final do play-off, onde defrontará a Macedónia do Norte, que eliminou a Itália. Trajovski, aos 92 minutos, fez o único golo contra os italianos. Já por Portugal, Otávio foi o grande destaque da seleção nos primeiros 45 minutos. Aos 15 fez o 1-0 e aos 42 assistiu com grande qualidade Diogo Jota. Já no segundo tempo, a defesa portuguesa facilitou, algo recorrente no jogo, e Burak Yilmaz reduziu a desvantagem. Aos 85 minutos, a seleção das esquinas não se livrou de um enorme susto. A Turquia dispôs de uma grande penalidade, mas Burak Yilmaz, o capitão turco que já se despediu da sua seleção, tendo feito uma entrevista de mais de 15 minutos no final do jogo, desperdiçou esta oportunidade ao mandar por cima. Já nos descontos, Mateus Nunes fixou o 3-1 final, festa portuguesa, e segue-se a Macedónia do Norte. As boas exibições na Liga Europa colocaram Vitinha na mira de Maurizio Sarri, que prepara uma autêntica revolução no plantel da Lazio para a próxima temporada. Segundo o Gazeta dello Sport, o treinador transalpino colocou o nome do médio do Porto entre as prioridades para o meio-campo dos romanos, setor que deverá ver sair um dos principais jogadores, Milinkovic-Savic, e ainda o veterano brasileiro Lucas Leiva. O francês que atua no Sassuolo, Maxime Lopes, é o outro candidato a reforço. De acordo com as notícias em Itália, o diretor desportivo dos Biancocelesti, Iglitare, já terá mesmo abordado Jorge Mendes, o agente do Internacional Sub-21, no sentido de perceber as condições de um eventual negócio. Na época passada, o Wolverhampton não exerceu o direito de opção por 20 milhões de euros e agora a SAD azul e branca dificilmente venderá por esse valor, apontando para uma verba mais próxima da cláusula de rescisão, que é de 40 milhões de euros. Tal como demos a conhecer já aqui no MTL, o Paris Saint-Germain já comunicou ao Sporting a intenção de manter Nuno Mendes nos seus quadros, cenário que já estava contemplado quando os dois emblemas acertaram o empréstimo de uma época, pelo qual os franceses pagaram 7 milhões e meio de euros. Agora, para ficarem definitivamente com o lateral esquerdo, os gauleses têm de pagar o valor estipulado na cláusula, são 40 milhões, e nem a eliminação na Champions pelo Real Madrid vai inviabilizar o clube francês de avançar para a aquisição em definitivo dos direitos económicos e desportivos do internacional português, ainda que os franceses possam colocar em cima da mesa uma espécie de plano B para tentar baixar este valor, que passaria, por exemplo, por emprestar um ou mais jogadores aos Leões, à semelhança de resto do que aconteceu com Pablo Sarabia. O internacional espanhol seria mesmo a cereja no topo do bolo, tendo em conta a forma como se adaptou ao futebol dos Leões, pois é um dos jogadores mais influentes na manobra da equipa, mas o valor do seu salário é muito acima do teto salarial do Leão. Os dois clubes já estão a conversar, tendo em vista um entendimento, sendo praticamente certo que o futuro profissional de Nuno Mendes vai mesmo continuar a passar pela capital francesa. Jovane Cabral chegou à Lazio no final de janeiro e pelo emblema romano só foi opção 2 vezes. O extremo foi utilizado 6 minutos diante do Porto e depois 66 frente ao Udinese. A cedência não corre de feição ao criativo, que ficou com menos chances de jogar devido à eliminação europeia, estando com dificuldade em cimentar-se na ideia de jogo de Maurizio Sarri, ele que nem sabia da sua chegada quando foi contratado, e a partir daí começaram a aparecer os problemas entre o técnico e o diretor desportivo Iglitare. Ora, pela escassez de minutos, a continuidade do jogador em Roma é difícil e é preciso uma reviravolta nos próximos jogos para que Jovane entre nas equações para a próxima época, recordando que a Lazio tem opção de compra de 8 milhões de euros, valor considerado elevado para investir no próximo defeso. O Sporting está ciente da situação e tenta salvaguardar que Jovane não desvalorize em demasia, procurando colocá-lo na próxima época noutro emblema, já que não faz parte das escolhas de Amorim. Sarri revelou que não conhecia Jovane, como acabei de dizer, quando este aterrou em Roma, mas recentemente defendeu-o. Estamos mergulhados apenas na preparação dos jogos e não nos treinos normais. Parece-me muito inteligente
gente, ainda que não possamos ajudá-lo muito neste momento em que voltamos a jogar de 3 em 3 dias, declarou a 23 de fevereiro. Desde aí, porém, Jovan não jogou pela Lazio. Ontem, o extremo motivou-se no regresso à seleção de Cabo Verde, onde não ia desde 2017, marcou um dos 2 golos no triunfo, num particular com Guadalupe. Falemos agora de Joelson Fernandes, um dos nomes que a massa adepta leonina tem muita esperança que ainda dê frutos no futuro. A verdade é que o extremo não deve passar pelo Basileia em 2022-2023 como futuro próximo. O extremo foi cedido aos suíços no empréstimo de 2 anos e o segundo classificado tem a possibilidade sequer de exercer a possibilidade de opção pelo criativo, o que não parece um cenário a ocorrer. O talentoso extremo da formação leonina está descontente pela falta de tempo de jogo e os leões, atentos à situação, ponderam resgatar o jovem de 19 anos e tentar encontrar uma solução para o seu futuro. Ao contrário de Tomás Tavares do Benfica, com 1559 minutos pelo Basileia, Joelson poucas chances tem tido. No campeonato, por exemplo, fez 12 jogos, 11 como suplente e só em 2 ocasiões somou mais do que 20 minutos seguidos, acumulando perto de 290 em todas as competições. Ontem, por exemplo, jogou 54 pelos sub-19 de Portugal. Campeões, essencialmente os sportinguistas aqui do MTL, viam com bons olhos o regresso de Joelson Fernandes. Quanto aos encarnados, a imprensa escocesa dá conta do facto que o Benfica está a seguir o médio ofensivo Daniel Kelly, o futebolista de 16 anos do Celtic. O Clube da Luz estará atento à evolução do jogador, assim como o Liverpool e o Arsenal. Contudo, de acordo com as notícias, o jovem prepara-se para assinar um contrato profissional com o clube de Glasgow, onde atua Jota, cedido pelo Benfica. A guerra na Ucrânia vai provocar um rombo nas contas do Benfica, isto porque o Shakhtar não tem como pagar os cerca de 16 milhões de euros que faltam relativos à transferência de Pedrinho. As águias já terão recebido 2 milhões do total de 18. Avança esta quinta-feira o Correio da Manhã. O conflito com a Rússia levou ao cancelamento de toda a atividade esportiva na Ucrânia e o futebol não fugiu à regra. Com os clubes parados, sem rendimentos e sem competir, os negócios feitos no passado recente ficam congelados e em risco de nunca virem a ser saldados. 2 nomes apontados ao radar do Futebol Clube do Porto: Luan, médio defensivo do São Paulo, e Leonardo Zabala, central do Sub-20 do Santos, foram associados aos portistas que, em ambos os casos, não estarão sozinhos na corrida. Segundo os italianos do Tuttomercato, a Fiorentina também está atenta ao centrocampista de 22 anos, que tem sido opção de recurso no clube tricolor. Já Zabala é um jovem de defesa de 18 anos, mas já internacional A pela Bolívia, que para lá dos Dragões terá sido alvo de observações por parte do West Ham e do Tottenham. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.